Existem muitas empresas na bolsa que podem estar querendo te ferrar e muitas vezes não é aquela que você tem no radar, aquela empresa que não tem tag longa, aquela empresa que não está no novo mercado. Na minha concepção, o maior risco está naquelas empresas que fizeram IPO recentemente, aquelas empresas que não têm grandes históricos na bolsa, que não têm grandes históricos de envolvimento ali com o acionista. Então olha só o problema que o fundo árabe, dono entre aspas do Burger King, está causando para os acionistas do ZAMP3 aí, são as ações do grupo Burger King. E até que ponto esse risco se correlaciona com outras empresas que fizeram IPO recentemente, como Raízen, Caixa de Seguridade e Jalles Machado. O fundo Mubadala queria fazer a OPA, retirar as ações do mercado, mas nesse primeiro momento eles estão se contentando aqui em simplesmente tirar a ZAMP3 do novo mercado e levar para a listagem mais básica possível. Isso aqui por si só já é muito ruim, mas ainda existe o risco, na minha opinião, deles prosseguirem em algum momento com a OPA. Então o fundo árabe Mubadala consegue prosseguir aqui com o plano de retirada da rede de restaurantes Burger Kings e Popeyes, sei lá como é que fala, do novo mercado da B3, que é o maior índice de governança que temos na bolsa, para reduzir o nível de governança. A gente vai ver a justificativa deles e não faz muito sentido. Mesmo assim, eles conseguiram aprovação de 61% dos votos na Assembleia. Lembrando que recentemente eles aumentaram a posição aqui para cerca de 40%, então ficou meio que mais fácil essa aprovação, mas ainda assim eles precisavam de mais votos e conseguiram. Mas esse foi o caminho mais fácil do que fazer a OPA. Então, na minha opinião, a OPA ainda segue no radar. Vamos ver como é que vai seguir adiante. Mas o fato é que, neste momento, a empresa já perde valor por não estar mais no novo mercado e por uma decisão extremamente aqui controversa, na minha opinião. E pior de tudo é a justificativa do Mubadala, que não faz nenhum sentido. Eles justificam, primeiramente, que a retirada do novo mercado para ir para a listagem mais básica é por conta aqui dos sistemas disponíveis para financiamento e expansão das atividades da companhia, entre outros os planos aqui de captação de recursos no Brasil e no exterior, além da combinação de negócio com outros players nacionais ou estrangeiros. Não faz sentido, o novo mercado possibilita você fazer tudo isso, não tem justificativa plausível aqui. O outro ponto é parcialmente verdade, né? Mas extremamente controversa. Eles falam que por estar no novo mercado, se eles fizerem um follow-on, eles só poderiam aqui emitir ações de governança 3, né? Ou seja, ali, ações com direito a voto, e não é o que eles pretendiam, mas aí já tem coisa estranha. Você quer financiar a empresa apenas emitindo PN, olha só o esquema controverso. Mas enfim, ainda assim, como os próprios acionistas dizem, eles não precisariam ir para o sistema de listagem mais básico, eles poderiam ir para o sistema de nível 2, e aí eles poderiam então emitir aqui PNs ao invés de ONs. Mesmo assim, eles fizeram questão de mudar para a governança mais baixa, ou seja, deram uma justificativa que não cola de forma alguma. Ainda assim eles conseguiram ser bem sucedidos nessa estratégia aqui, na minha opinião, extremamente ruim para os acionistas. E só com essa notícia, as ações do Burger King caem quase 20% hoje. As ações no último ano estão meio que no 0 a 0, elas vêm de uma recuperação, mas o histórico das ações do Burger King estão em outro ticket. Ela mudou o ticket, então não dá pra gente ver, mas a gente pode ver que o PVP está 0,99, que pode ser atrativo aqui para a controladora comprar essas ações. Lembrando que, embora tenha mudado o ticket, a gente pode ver que a Burger King fez o IPO lá em 2017 por 2,2 bilhões. Então, olha só, fez o IPO por 2,2 bilhões em 2017, passou-se um tempo, utilizou esse dinheiro para onde ela bem quis e agora está valendo no mercado 1,32 bilhão, ainda com mais um pouquinho de queda. E ainda por cima, essa remoção aqui do segmento de novo mercado que vai estar acontecendo desvaloriza ainda mais as ações, ficando ainda mais fácil da controladora fazer uma OPA em algum momento adiante. Então olha que trade magnífico para o controlador. Ele faz uma OPA a 2,2 bilhão e agora ele pode recomprar a um preço mais baixo. Você pode estar falando, mas Dalton, existe uma avaliação e eles dão um prêmio aqui para o acionista? Sim, vamos supor, muito otimista, um otimismo exagerado até, que eles vão lá e façam uma OPA, né, recomprando por 2,2 bilhão, que eu acho bem improvável, tá? Mas vamos supor, 2,2 bilhão, beleza, 2,2 bilhões, né? Teria aqui o valor mesmo do IPO, só que o pobre do acionista, ele comprou a 2,2 bilhões, né? Em média as ações de valor,
Em 2017 houve inflação, houve desvalorização pesada nesse período. O Burger King utilizou todo esse dinheiro de graça, na verdade ganhou um prêmio, né? Sem inflação nenhuma, agora ele pode recomprar isso, imaginando um mundo de 2,2 bilhões, que não deveria acontecer. Vamos supor aqui o mais provável, esse OPA acontecendo por um total de 1,5, 1,7, 1,8 bilhão. Olha só o trade magnífico, vende por 2,2, recompra aqui por um preço menor anos depois. É um trade fantástico. Fantástico para o controlador, para os acionistas que entraram no IPO ou próximo ali do IPO, é uma tragédia. Ah, mas Dalton Burger King nem levou adiante a OPA nesse primeiro momento. Sim, mas outras empresas o fizeram, como por exemplo a Boa Vista recentemente fez uma OPA ali na casa dos R$12, logo na sequência foi a R$14, depois foi despencando e os acionistas aí fizeram uma OPA na casa dos R$8, quando as ações estavam extremamente desvalorizadas. 2020 ela fez o IPO, 2023 a OPA, né? Isso aqui é só um exemplo de diversas outras ações fizeram o mesmo caminho. E o que pediria então a Awesome Pact também de fazer uma OPA, hoje desvalorizada em 43,8%. Imagina você, de repente, comprando essas ações nesse momento, pensando que ela está com desconto do IPO, as ações caem porque é uma ação volátil, e ela faz uma OPA e te compra aqui a um preço mais barato do que você comprou essas ações. Beleza, quem comprou no fundo conseguiu um lucro, mas quem comprou aqui num preço não oportuno, como por exemplo a faca caindo ou na própria IPO, pode ter se dado mal. Não estou recomendando, não estou nem sequer especulando, estou dando um exemplo, não faço a mínima ideia se o Awesome Pact vai fazer isso. O Awesome Pact foi até aquela empresa que o Barsi comprou ali, que um amigo dele indicou, ele comprou só um pouquinho ali disso, depois estudou mais a empresa, não gostou nada e veio até reclamar ali no YouTube, enfim. E a mesma coisa a Ares, esse aqui é um típico IPO, tá? Ela fez o IPO no momento onde a bolsa estava numa euforia, as ações deram uma explodida para cima, uma grande valorização e depois foram despencando infinito. Então imagina você que comprou, seja no IPO, seja nessa oba-oba infinito, seja a qualquer momento desses aqui, você está em uma grande queda. Imagina esse controlador faz aqui uma OPA a um preço aqui, ó, mais ou menos aqui. Então todo mundo que comprou aqui, ó, daqui para cima, tá lascado, né? Não estou dizendo novamente que isso vai acontecer, é só um exemplo. Lembrando que a Ares, ela contou um case todo bonitinho, aquela noiva enfeitada no IPO, e na verdade não era bem aquilo. E aí eu fico indignado, inclusive com casos de análise. Inclusive tem caso de análise que tem canal no YouTube falando que indicava que a Ares, e logo que eles perceberam que o case não era bem assim, eles recomendaram venda. Só que acontece que como é que você recomenda os seus clientes a comprar uma ação que você não entende direito como funciona? Se você não entende, não invista. Peter Lynch diz, se você não consegue explicar para uma criança de 10 anos o funcionamento de uma empresa em 2 minutos ou menos, não compre essa empresa. E é por esses e outros motivos que eu evito investir em empresas que fizeram IPO recentemente. Na verdade, participar do IPO, eu já até dei lance, mas nunca entrei, porque eu sempre dou lance baixo. Mas um certo tempo depois, recentemente vocês viram comprando na queda a Caixa de Seguridade, depois a Raizen e agora a Jalles Machado. Então sim, eu investi em 3 empresas de IPO. O primeiro ponto é que eu tenho uma carteira diversificada muito mais do que anos atrás. Agora que eu tenho o canal no YouTube, eu acompanho as empresas ali, várias delas muito de perto, então não dou brecha para azar, mas tem essas questões surpresas aí. De repente a Jalles Machado pode vir uma questão de vou fechar capital, não estou falando que vai fazer de novo, só um exemplo, né? Então por isso, o que eu tenho que fazer? Ter uma cautela na exposição que eu tenho na Jalles Machado, uma empresa que eu gosto pra caramba, bacana pra caramba, pode aqui ter uma bela de uma alta, tem uma queda aqui desde o IPO de 12, quase 13% aí, até mais, se a gente vê que no primeiro dia caiu no pregão. Então assim, vou me expor da mesma proporção que eu me exponho a Taes, a Transmissão Paulista, ao Banco do Brasil, né? Empresa de longa data na bolsa, tendo tag longa ou não, não me importa. Sendo novo mercado ou não, não importa. O histórico ganha de qualquer questão aí de governança do mercado, mesmo que fosse muito bacana que a Transmissão Paulista, por exemplo, entrasse aqui no novo mercado, mas o histórico dela não se compara com o histórico aqui da Jalles Machado, que é muito mais curto. Então, eu posso ter a Jalles Machado, mas com uma exposição limitada, né? Você nunca vai ver aqui eu tendo o mesmo peso que eu tenho em outras empresas aqui, centenárias, como o Banco do Brasil. Raizen, na minha opinião, embora também tenha feito um IPO recentemente, já é um case um pouco mais de risco-preço. É por isso que eu esperei a empresa cair
e comprei aqui nas baixas. Eu poderia até ter comprado mais, né? Mas como eu já tenho Cosan, ele tem mais por questão aqui de focar na Cosan e não necessariamente no risco da OPA. Pode acontecer uma OPA por ter um IPO recentemente? Pode, mas na minha opinião é mais questão do risco aqui, preço que já está até contornado. Essa queda aqui já representou uma bela de uma oportunidade, muita volatilidade, daí pós-IPO é normal. Um ponto é que a Raízen ela tem por detrás uma empresa com um grupo com um histórico muito antigo na bolsa, a Cosan não iria se manchar no mercado à toa, então isso aqui já me dá uma tese que, na minha opinião, observe a palavra opinião, já reduz muito o risco de acontecer uma coisa como a OPA. Esse é o meu principal medo de empresa de IPO. Primeiro, quedas ali nos primeiros momentos, então isso aqui a gente já está tranquilo aqui em relação a Jalles e a Raízen, então baratas. E o outro problema é a questão exatamente da OPA. Na Raiz eu fico mais tranquilo, embora não 100% eliminado, é muito difícil a Cosan se queimar por conta disto, tá? Caixa de Seguridade, na minha opinião, também tem um risco OPA ali reduzido, já vou explicar. A Caixa de Seguridade foi uma empresa até que é uma raridade, mas eu dei um lance ali para participar do IPO, mas eu dei um lance baixo, com preço limitado, não entrei, não peguei nenhuma cota, as ações foram disparando, aquele oba-oba infinito, esperei cair, e aí fui comprando também, porque na minha opinião, a questão ali era uma volatilidade, ela nem estava tão cara assim, né, vamos dizer, o projeto era bacana, mas existe essa volatilidade, então esperei, mesma coisa com a Raízen, quando ficou de graça, assim como a Raízen estava de graça, ainda está barata, mas assim como estava de graça e a Caixa de Seguridade ficou de graça, eu comprei, existe o risco da OPA. Na minha opinião, obviamente, qualquer empresa existe esse risco, mas também é limitado, porque tem o governo por detrás. O governo, na minha opinião, de novo, só faria uma OPA numa empresa pública se ela tivesse aqui ferrada. A Caixa de Seguridade, ela fez ali o IPO, usou os recursos muito bem, está crescendo pra caramba, super bem sucedido, então é um case de sucesso. O governo já tem o controle aqui, né? O governo ele quer ter o controle da ação, e só, ele não quer ter 100%, não tem tanto problema para ele. Então, na minha opinião, também não vai fazer OPA aqui o governo na Caixa de Seguridade. Então, também é um case que é mais seguro, assim como o Raízen. A Jalles Machado, por sua vez, é um pouco mais arriscado nessa questão da OPA. E pela milésima vez, eu estou falando no campo especulativo, exatamente pelo histórico de inúmeros cases de empresas que fizeram OPA, fizeram trades aqui com os acionistas. É só um alerta para, de repente, você... Eu usei as Jalles Machado porque é uma empresa que eu tenho. De repente tem outra aí que você tenha na carteira, um peso infinito que você acha que ela está muito barata, e a empresa faz o OPA e você se ferra. Então é só um sinal de cautela para você, um sinal de alerta. Tenha medo de eventos que realmente possam eventualmente causar um problema. Tag along na Transação Paulista, o que poderia acontecer é a empresa... trocar de controlador e você não ter o direito de vender ao mesmo preço do controlador. Mas isso é um direito de vender a empresa, né? Você não seria obrigado a vender, você pode continuar com a empresa sendo bacana, pagando dividendos. Agora, uma OPA, você é obrigado a vender muitas vezes e é um preço que você muitas vezes não quer, é um preço que pode ter até um prejuízo para você. Aí é que mora o perigo, na minha opinião. Então, só para deixar bem claro, mesmo citando a Jalles como mais provável que a Raízen e a Caixa de Seguridade, ainda assim eu acho bastante improvável, tá? Assim eu poderia citar a Neoenergia. Pode acontecer? Pode, mas é improvável. A Neoenergia até tem um controlador poderoso, pode sim fazer essa compra, mas o grande ponto é que dificilmente você vai ter prejuízo se fizer uma OPA nessas duas empresas. Na verdade, você acaba tendo um lucro aqui, porque as empresas vêm performando muito bem. Só que eu não gostaria de ter uma exposição assim de 15%, 20% em uma dessas empresas, mas eu poderia ter alguma exposição relativamente relevante. O que não pode é exagero, tá? Esse é meu conceito. Mas o meu grande ponto nesse vídeo foi para empresas que estão com performances ruins. Aí você compra pensando que está numa bagatela e essa bagatela continua a cair. De repente vem uma OPA e o preço é menor do que aquele que você comprou, porque a ação é uma faca caindo. Então cuidado ao pegar grandes bagatelas de empresas, principalmente quando a governança, olha só, na minha opinião é duvidosa. Não vou com a cara da governança da Aeris também. Então, esse é o meu alerta. Jalles Machado, assim, a Neoenergia, por exemplo, é mais um case, puxa, eu invisto sim, eu só me limito um pouco ali. Essas bagunças aqui, com IPO recente, você nunca vai me ver investindo. E você que não é membro do canal, considere se tornar membro, tem planilha de preço teto, de dividendos para o ano de exercício 2024. Vou falar hoje da Alupar para membros do canal.
E tem também meu curso de opções com 20% de desconto nesse início de ano. Aproveita que depois vai acabar. Mas antes de sair do vídeo, já deixa o like, se inscreva no canal e comenta o que você acha de investir em empresas que fizeram IPO recentemente, de 5 anos aí ou menos, tá? Principalmente quando demonstram no meio do caminho alguma instabilidade ali na governança. Um abraço e até o próximo. Valeu!